bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo e hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Que maravilha, que Deus tremendo. Então seja bem-vindo, você que faz parte da ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza, seja bem-vindo. Você que é simpatizante do Evangelho, você que estava procurando ou está procurando ouvir uma palavra ser ministrada pelo Senhor, você está no lugar certo. Deus vai falar ao seu coração nesta manhã, porque Ele falou ao meu coração tremendamente nesse texto. E essa mensagem, ela vem exatamente falar deste dia, um dia como este, o qual Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Abra sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar. Gostaria de orar com você. Querido Deus, amado Pai, Tu que és o Criador dos céus e da terra, nesta manhã nós Te louvamos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e nos rendemos a Ti e nos prostramos diante de Ti. Não haverá jamais lugar melhor do que estar na Tua presença, do que estar contigo. Fala conosco nesta manhã, libera uma palavra rema aos corações, para que venhamos cada vez mais sermos transformados, que a nossa mente seja transformada pela lavagem da palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por este dia, obrigado, Jesus, porque foi exatamente no dia como este que Tu ressuscitou dentre os mortos e agora vive à destra de Deus Pai eternamente. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos resgatados, nós fomos restaurados, nós fomos vivificados em Jesus. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 5. Você consegue mensurar, você consegue parar e descrever essa entrega na sua totalidade, esse profundo ato de amor, onde Deus entrega seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para morrer por você, para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para morrer por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Então vejamos, por amor Jesus morreu, e em amor Jesus ressuscitou. Vou repetir, por amor Jesus morreu, e em amor Jesus ressuscitou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus morreu na condição de homem e ressuscitou na condição de Deus. Jesus morreu na condição de homem e ressuscitou na condição de Deus. Mas como assim, pastor? Morreu na condição de homem? Sim, amado, porque quem morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da transgressão não foi Jesus, o Filho de Deus,
Foi Jesus, o Filho do Homem. Foi Jesus, o Filho do Homem, que morreu numa cruz no Gólgota. Uma observação: quando eu digo que foi o Filho do Homem que morreu na cruz do Calvário, eu não estou afirmando em hipótese alguma que foi o filho de José. José, o pai terreno de Jesus. Não foi José o carpinteiro. Não é isso que as Escrituras dizem. A expressão filho do homem, bem Adão, literalmente filho de Adão, é utilizada comumente, ou seja, de modo comum, no idioma hebraico em geral, para denotar um ser humano, uma pessoa. E no plural, a Bnei Adam é utilizada para humanidade. No cristianismo é reconhecido como Jesus, pelas referências que as Escrituras fazem ao Messias. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Veja o que Daniel vai falar a respeito do Messias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Isso é Daniel falando a respeito do Messias. Por isso que é o Filho do Homem que morreu na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã é a nossa condição. A nossa condição. Marcos capítulo 16, versículo 1 a 3. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Não havia nenhuma perspectiva de vida, de salvação. Estávamos condenados ao fogo eterno. Estávamos sentenciados ao inferno. A verdade é essa. Essa era a nossa condição. Vivíamos em um mundo perdidos, andando de um lado para o outro, sem perspectiva nenhuma. Tínhamos uma vida sem propósito. Considerando que o pôr do sol terminava o sábado, tudo leva a crer que estas três mulheres, citada também em Marcos capítulo 15, versículo 40, que são as mesmas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram uma das vendas que se abriram novamente à tarde e compraram o material necessário para perfumar, para ungir o corpo de Jesus. Primeiro, especiarias aromáticas. Esses aromas eram líquidos, tais como o azeite perfumado. E essas mulheres planejavam ungir o corpo de Jesus, como acabei de falar. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo? Qual era o propósito delas? Qual era o desejo mais intenso do coração dessas mulheres? Era ungir, perfumar o corpo de Jesus. Mas o que é que eu aprendo com isso? É que nem sempre, por mais que eu planeje, por mais que eu faça um planejamento bem acertado, dentro de suas diretrizes, mas nem sempre eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Nem sempre. Por mais que eu tenha decidido a fazer algo que seja benéfico, mas que nem sempre, por mais que estejamos bem intencionados, não realizaremos o que desejávamos ou o que desejamos fazer. E em um momento ficamos
confusos, perguntamos, mas o que foi que aconteceu? Porque planejamos tão bem esse projeto foi tão bem pensado, e por que não aconteceu? Por que não colocamos ele em prática? Você sabe por quê? Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu tentei fazer algo e não consegui fazer, não consegui realizá-lo, eu preciso me aquietar e buscar a Deus uma nova direção. Não será, jamais será o nosso planejamento que irá prevalecer, mas sim o planejamento que Deus tem para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida. O propósito de Deus para aquele momento, ou para esse momento que você está vivendo, é muito mais grandioso. A amplitude e a magnitude do que estaria para acontecer, ou que está para acontecer na sua vida, vai muito além da sua compreensão, vai muito além do que você possa imaginar. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Que a amplitude, que a magnitude do que Deus está prestes a fazer na sua vida vai além da sua compreensão, porque a amplitude e a magnitude do que Deus estava para realizar naquela manhã de domingo, numa manhã de domingo como esta, ia muito além da compreensão daquelas mulheres. E que se cumpriria literalmente as palavras do mestre: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Segundo, existe um conflito aparente. Veja que interessante. João diz que estava escuro quando essas mulheres foram comprar as especiarias aromáticas. No entanto, Marcos afirma que elas foram ao desapontado sol. Mas, se supormos que as mulheres começaram a sua caminhada enquanto ainda estava escuro, é bem correto que essas mulheres chegaram ao sepulcro ao nascer do dia, ao desapontar do sol. Você nota que havia uma preocupação no coração dessas mulheres. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Isso assemelha-se aos dias atuais, às nossas vidas. Nem sempre conseguiremos manter a calma e o equilíbrio diante do improvável, diante da impossibilidade, diante de uma circunstância adversa, diante de uma tribulação. Nem sempre conseguiremos manter a calma diante da impossibilidade. Mas se lembrarmos as palavras ditas por Jesus, nos manteremos convictos de que nada nos tirará do caminho, nada nos tirará a certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Terceiro, é bem provável que elas estivessem andando de cabeças abaixadas. É bem provável que essas mulheres, quando estavam indo em direção ao sepulcro, elas estivessem cabisbaixas, elas estivessem olhando para o chão. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Versículo 4. O que nos leva a andar de cabeças abaixadas? Preocupação, onde nossa alma fica abatida, com a ideia fixa, a ponto de não prestarmos atenção em nada. Inquietação, desassossego, que nos arrasta para a preocupação. Uma coisa é preocupação, outra coisa é preocupação. Como assim, pastor? Uma coisa é eu dizer que você está preocupado, que você está trazendo preocupações para você, para a sua vida. Outra coisa é eu dizer para você que você está preocupado. O que é preocupado? É uma ocupação
prévia. Você começa a ocupar sua mente com coisas que ainda nem aconteceram. Não era o caso dessas mulheres. Elas estavam desassossegadas, elas estavam inquietas, elas não estavam pensando no que iria acontecer. Jesus já estava morto e elas estavam em direção ao sepulcro. Mas quando você fica preocupado ou preocupada, você está ocupando a sua mente com aquilo que ainda não aconteceu, que você não sabe se vai acontecer ou não, e você já fica perturbado, você já fica perturbada. Não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Segundo ponto, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você. O primeiro foi a nossa condição, e o segundo é a condição de Jesus. Marcos capítulo 16, versículos 5 a 7. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Marcos capítulo 16, versículos 5 a 7. A nossa condição era de morte. A nossa condição era de total afastamento de Deus. A nossa condição nos colocava distante da presença do Senhor. A condição de Jesus era de ressurreto. Era de ressurreto. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Nossa condição era de morte e morte eterna. A condição de Jesus era de ressurreto. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Não poderíamos pagar esse preço. Não tínhamos condição de morrer naquela cruz. Primeiro, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Jesus era o próprio Deus em pessoa, mas decidiu fazer a vontade do Pai, morrendo em nosso lugar. Você lembra que quando Jesus, Getsêmani, orando, pediu para os seus discípulos, para João, Tiago e Pedro: fiquem aqui, e se afasta e vai orar. Transpirava e o seu suor era como grandes gotas de sangue. A sua alma estava profundamente em agonia. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faz segundo a tua vontade, não a minha. Foi para esta hora que eu vim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Segundo, como poderemos explicar o inexplicável? Certo dia um irmão me perguntou: pastor, por que foi que Deus não tomou a chave da vida e da morte das mãos de Satanás antes de Jesus
vir ao mundo e morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia? Porque foi Jesus que tomou da mão de Satanás a chave da vida e da morte. Humilhou ele publicamente. Mas por que Deus não fez isso mesmo? Você pode me responder, pastor? A única resposta plausível para a pergunta daquele irmão foi: querido, Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Disse, mas como assim? Veja Ezequiel capítulo 18, versículos 20 a 23. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Isso aqui, amado, é Deus falando pela boca do profeta, viu? Olha o que é que ele diz. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 a 23. No entanto, não foi isso que aconteceu. O homem não se converteu dos seus caminhos, das suas práticas de iniquidade. Pelo contrário, aumentou substancialmente, aumentou consideravelmente em uma quantidade muito mais elevada, o pecado da humanidade. Como poderia um pecador pagar o preço da transgressão, pagar o preço do pecado e derramar seu sangue impuro? Como poderia um pecador, um ímpio que pratica iniquidade, primeiro que ele não morreria no lugar de ninguém, morrer e com o seu sangue impuro pagar o preço do pecado? Não podia. Não poderia jamais. Como poderia Deus tomar das mãos do diabo aquilo que foi o homem que entregou? Foi o homem que entregou o domínio, porque Deus entregou o domínio para o homem. Bem, Adão, Deus entregou o domínio. Domine sobre tudo, sobre toda a criação. Sejam fecundos e multipliquem-se. Mas o homem entregou o domínio nas mãos de Satanás. E Deus não quebra princípio. Não é que ele não queria tomar das mãos de Satanás o domínio, porque ele não quebra princípios. E quem quebra princípios é quebrado por ele. Então foi o homem. Como poderia Deus tomar das mãos do diabo a autoridade, a chave da vida e da morte? Se foi o homem que entregou o domínio de tudo, se foi o homem, bem Adão, que transgrediu no jardim, não, somente o próprio Deus poderia fazer esse sacrifício, se tornando homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. João capítulo 1, versículo 10 a 14. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. A palavra seria melhor traduzida para completamente atônitas, mudas de surpresa. Conclusão:
versículos 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. João nos informa que os panos que envolvia Jesus estavam lá. Marcos nos mostra 3 mulheres que vão cuidar do corpo de Jesus. Ele ainda nos mostra um túmulo vazio, um jovem que nos leva a crer que se tratava de um anjo, que fala para as 3 mulheres que Jesus ressuscitara. Ele lhes ordena que elas contem a notícia aos demais. Elas saíram o mais rápido que puderam, nervosas e atordoadas, amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois ficará mais fácil, mas agora não. Você já viu essa expressão que ainda vai piorar um pouco mais para melhorar? Particularmente, aqui é um ponto de vista meu, tá? Meu. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que vai depender de como eu enxergo as coisas. Vai depender de como eu enfrento os desafios que se apresentam diante de mim. Porque se, no meu caso, se eu acolher que a coisa vai piorar ainda mais, com certeza eu vou contaminar meu coração. Eu guardo meu coração nesse sentido. Eu sei que existe um Deus que está acima de todos e de tudo. Um Deus que tem o domínio de tudo em suas mãos. Sei que existe um Deus que intervém na história da humanidade. Então eu me aquieto e procuro fazer a minha parte. Entendo que depois de que tudo passar, ficará mais fácil. Mas aquele momento que eu estou vivendo, não. Aquele momento que eu estou vivendo realmente apresenta dificuldades e apresentam desafios para serem vencidos, para serem rompidos. Até então tudo era mais fácil. Receber curas, ouvir ensinamentos, seguir Jesus até Jerusalém. Até mesmo o fato de testemunhar os sofrimentos terríveis e presenciar Jesus morrer e ir ao túmulo para cuidar dele. Tudo isso parecia mais fácil. Não era e não é uma continuação daquilo que você está vivendo ou daquilo que você viveu. Não! Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Você sabe o que é que acontece conosco? Queremos sempre ir na direção de colocar remendo em roupa nova, em colocar vinho novo em odres velhos. Não temos a percepção de cuidar do que temos que cuidar e separar o que temos que separar e viver o que temos que viver. Aí vivemos numa gangorra. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. E nós temos que saber, temos que ter a percepção de entender que um momento eu vou estar em cima, mas com um propósito. Haverá outro momento que eu vou ter que estar embaixo. Haverá um momento que eu vou estar cheio. Haverá um momento que eu vou precisar me esvaziar para que Deus me encha novamente. E quando eu não entendo isso, tudo fica confuso na minha mente. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, que eu aprendi logo em seguida, quando Jesus me resgatou no ano 2000. Que temos o costume de pegar alma, corpo e espírito e misturar tudo no liquidificador e beber. Porque quem está abatida é minha alma, que leva meu corpo a fragilizar sim. Mas o espírito, Jesus disse que o espírito está pronto. Eu não posso de maneira nenhuma estar feliz somente quando tudo está do jeito que eu acho. Não é nem que eu acredito, é que eu acho que tem que estar. Então a situação não era e não é uma continuidade daquilo que você estava vivendo ou está vivendo. Porque com aquelas mulheres, elas estavam vivendo algo que elas não esperavam. Elas foram ungir o corpo de Jesus. E chegando lá, elas se depararam com outra realidade. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Nada que nós fizermos tem algo a ver com isso. Porque é tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Então nada que nós fizermos terá algo a ver com isto. Aquelas mulheres não estavam no comando. Nós também não estamos no comando. Aquelas mulheres
não estavam no controle da situação, nós também não estamos no controle da situação. Não estamos no controle de nada. Não temos o controle de nada. A ressurreição é uma virada de mesa. Vou repetir. A ressurreição é uma virada de mesa. Eu não estou mais fazendo algo para Deus. Eu não estou mais fazendo algo para Deus. É Ele que está fazendo algo para mim. Foi Ele que entregou seu Filho para morrer no meu lugar. Foi Ele que, através da ressurreição do seu Filho, me deu uma vida nova quando eu criei no seu nome. Eu não sou mais levado a Deus pelas minhas necessidades. Agora o que me leva a Deus é o amor. O que me leva a Deus é a compreensão que eu tenho da sua essência. O que me leva a Deus é entender que a minha insignificância, para Ele existe um valor. É por entender que eu não preciso, que eu não tenho, que eu não necessito mais caminhar na direção dEle pelas minhas necessidades. É Ele, por sua compaixão, Ele é trazido até a mim, através da sua compaixão. Esteja eu preparado ou não, isso significa que você e eu não vamos a Deus, é Ele que vem a nós. Você já viu uma pessoa, quando você declara que Jesus vive eternamente, que Jesus o ama, que Jesus a ama, e você diz, abra seu coração, entregue a sua vida, receba o dom da vida. Aí a pessoa diz, não, eu não estou preparado, eu quero viver mais um pouquinho. Viver o quê? O que mais você tem para viver aqui neste mundo? Pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele é que vem até nós. A sua bondade traz Ele até nós. Mesmo que eu não esteja preparado, Ele se apresenta. Jesus venceu a morte. Que Deus te abençoe. Na pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus aplica essa palavra no seu coração. Guarde no seu coração. Jesus Cristo venceu a morte. Existe um convite para mim, existe um presente esperando para mim abri-lo. Eu só preciso rasgar a embalagem. Esses papéis que estão envoltos ao presente é o seu coração. É o seu coração que está preso a este mundo. Para que temer? Para que protelar? Para que procrastinar? Entregue-se agora, entregue-se hoje e viva o melhor que Deus tem para você. Amém?